A privação de sono, ela tira o colorido da vida. Nesse episódio especial do Podshow, recebi uma das maiores especialistas do mundo em medicina e biologia do sono. Então a gente não pede em casamento e nem pede divórcio quando nós estamos privados de sono. Mônica Levi Anderson é biomédica, doutora pela Universidade Federal de São Paulo e pós-doutora pela Emory University nos Estados Unidos. Diretora de ensino e pesquisa do Instituto do Sono, editora-chefe da Sleep Medicine Reviews e reconhecida internacionalmente por suas mais de 700 publicações científicas. A gente não consegue recuperar o sono perdido, né? Mas consegue diminuir esse débito. A partir de agora, dormir não será mais um detalhe na sua rotina, mas sim a prioridade que pode mudar tudo. Você está no Podshow. Como é que anda o seu sono? Tá dormindo bem? Eu durmo mais ou menos, mas tudo bem, eu lido com isso. Eu acho que não. Eu acho que hoje vamos entender que tá longe de ser algo normal, longe de ser algo que dá para relevar, tá? E com informações de qualidade, tá? Eu trouxe aqui simplesmente uma cientista, talvez a que eu conheço ou que você queira ouvir falar, a mais renomada do sono, tá? A doutora Mônica Anderson. Ela é diretora do Instituto do Sono. Enfim, se eu começar a falar aqui, né, do mestrado, doutorado, pós-doutorado, docência, livre docência, ou os quase 700 artigos publicados, vocês vão entender o nível dessa profissional, tá? Então, primeiramente, obrigado, Mônica, por ter aceito aqui humildemente iniciando o meu podcast, né? Estamos começando as gravações de podcast e já vim, né, um nome, né, de peso aqui para conversarmos, já é muito bom para mim. Na verdade, eu que estou usando ela como uma âncora aqui, ó, para atingir alguma visibilidade, né? Obrigado, Mônica, de verdade. Eu que agradeço, né? Em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa. E eu nunca poderia dizer não por muitos motivos, mas é uma que você me convenceu que você quer formar mais as pessoas com informação correta. Uhum. E a ciência precisa ser compartilhada e transmitida. Então, produzir conhecimento por meio de artigos é ser solidário à nossa sociedade. É dizer, tomate faz bem ou mal à saúde, ovo podemos ou não comer. Sim. E o sono, né? Então, assim, me dar a oportunidade de falar com o sono é extremamente gratificante, né? Nós temos pessoas muito caras em comum. Então, a lealdade que eu tenho a muitas pessoas, né? Especialmente aqueles que me formaram e aqueles que eu quero continuar formando, a gente precisa dizer para a nossa sociedade que o sono é equilíbrio. O sono é bem-estar. E me confirma uma coisa, lá fala que você tem 670 publicações. 698. Meu Deus. Eu tô esperando 2 para fazer uma postagem de 700. 698. De 2000 para cá, em 25 anos. Jesus. Se você aí que acabou de escutar, que a gente acabou de falar, que ela tem quase 700 publicações, talvez não faça noção, a ideia do grau, né, de nível de conhecimento, de publicação, de estudo, que é isso, né? Então, o que nós temos aqui, eu já mencionei isso para ela, é o néctar do conhecimento que eu consegui trazer até aqui, porque o que não falta hoje em dia é gente falando em verdades, né? Usando assim uma falsa ciência para falar em verdades, principalmente em rede social. E, na verdade, eu fico revoltado porque está causando mal às pessoas, às vezes, dependendo do nível de informação, né? E o que eu tento fazer é justamente isso, né? Trazer informação de verdade, de qualidade. E aqui vindo direto das fontes científicas, né? Melhor impossível, tá? Então, fica atento aí, que é só informação boa. Me começa contando do início. Por que sono? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria agradecer esse convite. E você falou uma coisa muito bonita, né, doutor Mauro? Que é o compartilhar do conhecimento verdadeiro. Uhum. Você é muito mais jovem que eu. Uhum. Mas havia uma época aqui no Brasil que a sociedade brasileira parava para assistir o noticiário à noite. Uhum. As pessoas chegavam em casa mais cedo do que hoje, né? Hoje o transporte leva muito mais tempo, né? Entre o trabalho e a residência. Uhum. E é por isso que a novela era das 8. Porque Certo. ela entrava no ar às 8. Hoje Sim, não verdade. é mais verdade, né? É verdade. E as pessoas paravam para assistir o noticiário. Era um momento que havia uma regra de conduta, Sim. não, né,
declarada, Sim, explícita. família inteira juntava. Exatamente, a família juntava e não se ligava para casa das pessoas. Ligar no telefone fixo, né? E as pessoas assistiam um noticiário que era algo que era compartilhado entre todos aqueles membros da família. Sim, Era pouca formação que a gente tinha sim, de como obter a informação. sim. Hoje em dia, Putz, qualquer hora do dia, eu obtenho essa informação. Uhum, Só que essa informação hoje não tem mais filtros. Então, entendi. nós temos redes sociais que qualquer inverdade que não foi documentada, comprovada pela ciência, Uhum, possa ser transmitida. uhum, E gratuitamente as pessoas estão recebendo isso. sim. Então, infelizmente, essa informação Uhum, da sociedade hoje, ela é precária comparada com décadas atrás. sim. Logicamente, o avanço é maravilhoso, você poder acessar do seu celular hoje uma informação. Sim. E se a gente pensar que o sono é 1/3 das nossas vidas e o sono é importante para os nossos filtros, Uhum, quem aqui privado de sono nunca teve um rompante emocional, um ataque de agressividade no trânsito, mais quedas? A privação de sono mantém nosso equilíbrio interno. aham. Então, o sono é tudo. E eu vim Nossa. para tentar mostrar que sono, informação, ciência estão Que legal. juntos, né? Muito legal. É onde tudo começa, né? Numa manhã gelada, em Botucatu, onde eu fiz faculdade. Botucatu. Vou tentar falar sem É, me Unesp, emocionar. É Unesp Botucatu. Uhum, Querido professor Ushino, falecido 2 anos atrás, foi dar uma aula de fisiologia. uhum, A faculdade naquela época, né, muitos anos atrás, né, quase 30 anos, mas já passava pelas dificuldades econômicas que hoje o Brasil continua tendo na educação. Então, nós estávamos vindo no pós-greve e ele Sim. resolveu reforçar o nosso conhecimento uhum, nos sábados. uhum. Nossa. E aí ele falou, olha, eu sou Legal. especialista em sono e eu vou tentar motivar vocês com aula de sono. Uhum, E, Mauro, eu me apaixonei pelo tema sono. Eu saí apaixonada, primeira vez cientificamente na minha vida. uhum, E aí eu comecei a ser aluna dele, aluno de iniciação científica, que me levou ao mestrado, que me levou ao doutorado, que Sim. me levou ao pós-doc. Mestrado em diante já foi aqui na Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. uhum. E o professor Ushino, até o último dos seus dias, eu ainda tinha contato com ele, porque eu falo que ele foi meu grande mestre. Né? Foi ele que abriu a primeira porta profissional da minha vida. Né? Então, gratidão é uma das características que a gente não pode deixar de ter, né? E ele foi um dos pioneiros no Brasil, juntamente com o professor César Timiaria, lá da USP, o professor Ushino, foram os 2 primeiros no Brasil a trabalharem com sono em ciência básica, né? Aquela coisa de fazer o experimento, produzir o artigo. Imagina na época como era submeter o artigo, que era por carta. Hoje em dia, a gente coloca, né, faz a subida dos arquivos no sistema digital. Né? Nossa. Então, imagina por carta. E levava, assim, semanas para chegar, né? Porque era por navio. Meu Deus. Olha só, né? O quanto que a ciência é maravilhosa em termos galopantes, né, de avanço, mas, por outro lado, a gente tem os riscos também, né? Sim. E aí me apaixonei, e paixão a gente, né, vira amor, vira cumplicidade, vira harmonia, vira sintonia, que vira o dia a dia, né? Então, eu completo agora, esse ano, Legal. 25 anos do primeiro artigo científico. 25 anos esse 25 ano. do primeiro artigo. Nossa, Foi o primeiro parabéns. Obrigada. Então, Puxa. continuar fazendo ciência, né? Continuar fazendo ciência. Continuar fazendo Ixi, tem muito chão ainda para tem, para explorar a ciência. E o sono, porque mesmo nós, profissionais de saúde, vê o sono como se fosse sono. Assim como eu brinco muito da fisioterapia, o pessoal vê fisioterapia como fisioterapia, né? Diferente, vê medicina, já pensa em várias especialidades. Não, cada um tem sua área, né, de abrangência. Né? E o sono, como é que é essa área? Muito dividido, linhas de pesquisas. Você mencionou dor no mestrado, tem disfunção sexual, né, no doutorado, né? Então, como é que é mais ou menos essas divisões do sono? O sono, ele é multidisciplinar, ele é multiprofissional, porque, como eu mencionei, ele é 1/3 das nossas vidas. E se esse 1/3 não está bom, os outros 2/3 pagam um preço muito caro por isso. Sim. Todo mundo sabe isso. Passa uma noite mal dormida, como que você levanta de manhã? Irritado, mal-humorado. O seu apetite para o café da manhã já muda. Você não pensa numa granola, no iogurte desnatado sem graça. Você pensa no pão com manteiga, na chapa. Muda até Muda o desejo. apetite, muda a saciedade e a forma de recepção desse alimento. Na hora do almoço de alguém privado de sono, você não quer um frango pálido com uma salada de chuchu.
O que você almeja quando você está privado de sono? Carboidrato e comidas conforto. Comidas que te deem um acalento. A privação de sono, ela tira o colorido da vida. Ela tira o bem-estar frente ao nosso dia a dia e dificuldade de atravessar as adversidades. Então, todas as profissões estão envolvidas nisso. Então, o que eu costumo dizer em aulas, nós conhecemos a medicina da vigília. O hormônio, a perna quebrada, a cirurgia, a minha úlcera, minha pressão aumentada, pressão arterial aumentada. Agora, a gente tem a medicina do sono. O hormônio de crescimento é liberado no sono. O cortisol, que é o hormônio do estresse, tem que estar baixo para iniciar o sono. Então, nós temos diversas substâncias no cérebro que só acontecem à noite. E elas precisam acontecer de uma forma muito bem orquestrada para a gente ter um sono de qualidade. Eu aposto que alguma vez você já dormiu preocupado com alguma coisa. Isso é claro. E aí, aquela noite de sono, ela não é reparadora, né? Sim. Porque teu cérebro continuou trabalhando com substâncias cerebrais da ativação desse córtex. Ou seja, a parte da inibição da ativação que a gente precisa para relaxar esse cérebro e permitir o sono, não está adequado. E a nossa sociedade está enfrentando isso hoje. Eu vejo isso direto no consultório, né? Exato. Todo mundo... Eu pergunto muito, né? Demora muito a pegar no sono? Todo mundo. Exato. Todo mundo. E a dor também está muito relacionada ao estresse, né? Assim, A dor é esse ciclo, né? Porque se você não está bem com o seu dia e o seu sono está pagando esse preço, né? Você está muito estressado, você vai dormir mal. Dormir mal nos faz acordar com mais sensibilidade dolorosa. Certo. Então, só a privação de sono já leva a um quadro de nocicepção, de hiperalgesia, ou seja, aumento da dor. O aumento da dor impede que você durma com qualidade. Putz, Então, eu vou contar uma historinha. Uma vez dando aula, na hora que eu desci dali da situação do evento, né? Veio um moço muito jovem e falou, posso conversar com você? Ele falou, eu estou há 3 meses com uma dor crônica que não sei o que é. Já fui em vários profissionais, um me joga para o ortopedista, que me joga para o fisioterapeuta, que me joga para o neurologista. E ele falou, mas coincidentemente faz 3 meses que nasceram os gêmeos. A minha esposa fica com eles de dia. Eu peguei mais um trabalho de 6 mais 6 horas, 12, para conseguir pagar as contas. E à noite eu fico com os bebês para minha esposa poder dormir. Não dorme. E ele falou, coincidentemente, eu não tô com dor desde que as crianças nasceram, né? Os bebês. Eu falei, muito provavelmente, já que nenhuma causa orgânica foi descoberta, é aumento da sensibilidade dolorosa. Eu falei, há possibilidade, durante uma semana, chamar a sogra, a mãe, uma rede de apoio, para você ter uma semana de sono, para você conseguir... A gente não consegue recuperar o sono perdido, né? Mas consegue diminuir esse débito. A gente não recupera o sono perdido. E aí, me ensina isso aí. E aí, quem sabe melhorar. Então, vamos lá. A gente tem uma quantidade ideal de horas cada noite para cada um de nós. Esse é seu desenho. É sua programação genética. Esse é seu perfil de sono. Digamos que seja 6 horas. Certo. Tá? Eu estou dando um número mais baixo porque eu conheço a sua profissão. Né? Eu acho que você faz muitas coisas. Então, digamos que você tem uma necessidade de sono de 6 horas. Que é considerado normal. Só que, pelas suas atribuições profissionais, digamos que você esteja dormindo só 5 horas por noite. Então, você está devendo 1 hora por noite. Vezes 7 dias por semana. Vezes 30 dias. Vezes 52 semanas no ano. Sim. Então, imagina o débito de sono que o teu cérebro carrega. Então, é uma dívida que a gente tem que não tem como pagar. Para poder pagar uma única noite sem dormir, você já fez muitas noites de plantão, né? Então, você não teve aquelas 6 horas de necessidade, nem as 5 que você consegue fazer. Na noite seguinte, quanto que você teria que fazer? Você é bom de matemática, vamos lá. Se eu não dormir nada, né? Não dormir nada, uma única noite. Teria que dormir 12 horas. Você teria que dormir 12 horas, exatamente. 6 mais 6. É impossível. Então, o que acontece? A nossa sociedade é cronicamente privada de sono. Essa dívida a gente não vai conseguir pagar. Sim. E aí pode-se falar em sequelas? Sequelas ou consequências, hoje, né? O termo é desfechos, né? Desfechos. Os desfechos são hipertensão arterial sistêmica, mais casos de diabetes,
mais propensão à obesidade. Uhum. Porque além daquilo que eu comentei, né, nosso apetite aguçado, a privação de sono tira a motivação para atividade física. Então, você olha o elevador e você olha a escada. Você olha o elevador e você olha a escada. Você fala, vou de elevador. Sim. Aí um amigo te liga. E aí, Mauro, vamos passear no Parque Ibirapuera domingo de manhã? Você fala, não. Vou na padaria, vou comer meu pão na manteiga na chapa. Uhum. Eu vou sentar no sofá e vou fazer uma atividade sedentária. Eu achei incrível isso, como consegue influenciar na vontade, na motivação Na de fazer outras motivação. coisas. Caramba. E é verdade, quando nós estamos privados de sono, a última coisa que você pensa é fazer uma caminhada, Sim. é fazer uma atividade física. Uhum. Aí as pessoas vão engordando. O que que elas fazem? Nossa, preciso me inscrever numa academia. Às 5 da manhã. E a privação de sono, o que que ela acontece? Então, ela aumenta a ansiedade. É uma Uhum. consequência da privação de sono, é aumento da ansiedade. Uhum. É aumento da fome, do apetite, da gula Caramba. e diminuição da saciedade. Sim. Aumento da nossa atitude de enfrentamento. Uhum. Então, saiu um artigo em 2013, muito interessante, que a privação de sono modifica o nosso julgamento frente à vida. Caramba. Pois é. Em dilemas morais que eles questionaram aos participantes de pesquisa, Aham. você tem as respostas politicamente corretas. Sim. Sim. Certo? Certo. Se eu te perguntar, você gosta de comidas saudáveis? Como está aqui gravando, você Entendi. vai dizer, Sim. lógico que eu gosto Sim. de comidas saudáveis. Você sabe o que a sociedade espera de você de resposta. Sim. Frente à privação de sono, esse estudo mostra que as pessoas perdem esse filtro. Então, elas falam aquilo que Uhum. né? Dá na telha mesmo. dá na telha e que a sociedade não está preparada para receber. Então, Caramba. a privação de sono modifica o nosso julgamento. Uhum. E aí, eles até questionam se não é isso que faz, por exemplo, um caminhoneiro, um motorista de ônibus, falar assim, nossa, eu estou aqui com 70 pessoas no meu ônibus ou eu estou carregando 30 toneladas, eu vou ultrapassar pela direita. Porque é um enfrentamento de uma situação Putz, que entendi. você não faria numa situação normal de sono. Mas a privação de sono tira nossas regras morais e dá um pouco de euforia. Tanto que a privação de sono, pouco para a de euforia. psiquiatria, é um tema muito bom. Porque a privação de sono dá impulsividade, dá agressividade, dá menos maneiras de você lidar bem com Uhum. o teu raciocínio. Caramba. Nunca imaginei dessa forma. Porque a gente vê de uma forma bem superficial. Tá relacionado a doenças como hipertensão, tudo. Mas não como realizar más decisões, más escolhas, né? Então, a gente não pede em casamento e nem pede divórcio quando nós estamos privados de sono. Tem que esperar estar com sono em dia. Aí tudo bem, né? Caramba. Isso é uma dica, né? Um conselho para todo mundo que está aqui nos assistindo. Sim. Se você está numa semana muito difícil, de estresse no trabalho e que tudo está te irritando, saiba que a privação de sono dá irritabilidade. Uhum. Mas tenta se policiar falando assim, na hora que eu dormir, aí eu posso tomar uma decisão. Então, a gente não liga para a sogra, a gente não fala com o cunhado, a gente não vai falar com o chefe sobre aumento numa situação de privação de sono. Sim. Porque você não tem formas cerebrais de controlar aquelas suas atitudes. Então, Sim. o comportamento é mais agressivo e impulsivo com privação de sono. Então, deixa a situação se normalizar. Aí você fala, quero um aumento, vou ligar para minha sogra, vou questionar, eu vou reclamar, eu vou criticar, mas deixa o sono estar em dia. Entendi. Uma coisa, porque tem pessoas que sofrem, muitas pessoas sofrem com a dificuldade, né? Se esforçam e não conseguem, isso é um grupo. Mas tem um grupo muito grande, que ficou até famoso, aquela vingança da hora de dormir na China, que não dorme porque fica vendo TV, né? Poderia regular dessa forma, né? E qual seria a melhor maneira de alertá-los, né? Porque eu tento alertar meus pacientes também, olha, não, tem que... Mas na cabeça da pessoa já está num ciclo de sofrimento, de estresse, de ansiedade, às vezes pré-depressão. Então, não, eu quero o meu momento, né? E como convencer isso dessa pessoa? Que não, você vai ter o seu momento ali, ó. Né? Você falou da depressão, né? A privação de sono hoje, dentro da psiquiatria, é uma área reconhecida. Porque a privação de sono pode levar à depressão. A privação de sono leva ao aumento da ansiedade. A privação de sono tira o equilíbrio de pacientes que têm transtornos bipolares, né?
Então, assim, o equilíbrio da vida está no sono. De novo, é 1/3 que gerencia os outros 2/3. E aí você fala, como convencer o paciente? É muito difícil, porque se a gente falar dos jovens, os jovens estão na maratona de séries, maratonas de videogames. E isso é muito mais legal para eles do que aquele ato na horizontal, que significa uma reclusão, né? Você com você mesmo, para iniciar o sono. E a gente acaba se adaptando, não à falta de sono, ao mal-estar que nós estamos vivendo. Então, esse mal-estar ai, que preguiça de levantar. Nossa, ai, não quero comer essa comida saudável. Quero logo um misto quente, né? Ai, que preguiça de fazer as coisas. Então, essa inércia, essa falta de energia, as pessoas, infelizmente, se acostumam com o negativo. E precisa de uma noite boa de sono. E eu costumo dizer, uma boa noite de sono acaba quando o teu sono acaba. Não é quando o despertador toca. Então, o segredo para todo mundo aí que está nos ouvindo, né, e vendo. A noite de sono ideal é aquela que se acorda espontaneamente. Certo. Se o seu despertador tocou, teu celular disparou, é sinal que você não teve a quantidade de horas que você precisava. Se a gente tiver essa boa noite de sono e você acordar espontaneamente, você já acorda com um sorriso. Você fala assim, ai, que preguicinha, tá chuva hoje, né? Ai, tô com vontade de ficar na cama, mas vamos lá, vamos enfrentar o dia. É muito diferente de falar, nossa, eu preciso de um trator para me puxar daqui. Você levanta, você abre a janela, você conversa, você tem vontade de interagir com o meio que você vive. E mesmo que haja uma atividade não prazerosa, lavar uma louça, ter que sair para fazer compras no mercado, a pessoa assimila aquilo muito melhor. Agora, quando tem um quadro crônico de privação de sono, a pessoa está sempre no cinza, sempre na apatia, sempre na situação negativa. Então, como convencer? Primeiro, pedir uma noite boa de sono. Entendi. Dê uma chance. Dê uma chance. E se a gente for pensar nas empresas hoje, né, Vale do Silício, essas empresas muito modernas, em que não há mais ponto para bater, não há mais uma jornada, né, de trabalho que começa das 8 às 5. Hoje em dia é entrega por metas. Então, você tem metas muito altas e você pode fazer na hora que você quiser. Entendi. Essas pessoas acabam fazendo o seu ritmo. Então, você tem a turma da manhã, tem a turma da noite, e as pessoas acabam produzindo mais. O sono em dia leva ao aumento da criatividade, da motivação, da energia, e você rende mais. Então, se alguém está escrevendo um livro, se alguém quer construir uma casa, se alguém quer ter um aumento salarial, se alguém quer terminar a sua tese, se alguém quer fazer sua residência, quanto melhor o seu sono, melhor sua inteligência, sua criatividade e sua motivação com o dia. Né? Meu Deus, age em tudo. Em tudo. Em tudo, literalmente tudo. O sono tudo. é tudo. E em muitos casos, até para nós também, para mim também, é só a gente combater esse desejo de fazer, não, vou ficar até mais tarde só hoje, né? Não, é só que é vontade de curtir, né? Você, né, casou, falou, vamos tomar um vinho, vamos comer uma pizza, vamos assistir um filme. Tudo isso deve ser feito. Só que a gente tem que imaginar quanto que a gente quer de privação de sono. Assistir um filme, um vinho, uma pizza, pode ser aqui até a meia-noite, até 1h da manhã. Precisa de 3 filmes na sequência? Não precisa. Assim como a gente não precisa comer 3 pizzas. Né? Então, é se policiar e pensar o que eu quero. É meu bem-estar físico e psicológico, que quem dá é a privação de sono. Quem dá é a qualidade do sono. Sim. E com relação ao cronotipo, por exemplo, eu tenho essa dúvida. Pensando na sociedade como hoje, né? Se digamos que eu tenha um horário para acordar, né? Eu tenho que acordar até 7 da manhã, tá? Para eu dormir e acordar sem despertador, sabendo o meu horário, né? Eu vou dormir o mais cedo possível, né? Para que eu acorde naturalmente antes das 7, né? Seria o ideal. Mas o cronotipo da pessoa poderia atrapalhar isso, no caso? Sim. Então, vamos lá. Nós temos as pessoas distribuídas numa curva de Gauss. Então, nós temos muitas pessoas com o sono entre 7 e 8 horas. Muitas pessoas. Temos poucas com mais de 9 horas de necessidade. Certo. Com poucas pessoas a menos de 6 horas. Então, essa é uma distribuição normal da sociedade, tá? Então, pequenos dormidores, abaixo de 6 horas.
grandes dormidores acima de 9 horas. Uhum. A maior parte da população, felizmente, é o que a gente chama de intermediários ou indiferentes, dorme entre 7 e 8 horas. Certo. Tá? Aí a gente vai para o cronotipo ou preferência diurna. Certo. São sinônimos para quem não entendeu a palavra cronotipo. Uhum. Essa preferência é, eu gosto mais de acordar cedo Uhum. e fazer todas as atividades espontâneas Uhum. de manhã. E tem um grupo que deixa tudo para a noite. Sim. No entardecer, como se a pessoa aflorasse. Uhum. Para as pessoas da noite, a gente chama de vespertinos. As Certo. pessoas da manhã, de matutinos. De novo, a maior parte da população é indiferente. Uhum. Só que essa indiferença em relação à sua preferência, em relação às atividades diurnas, tá aqui. Então, tem Uhum. pessoas menos matutinas. Uhum. Então, ao invés de acordar às 6, 7 da manhã, são pessoas das 9 da manhã. Mas, mesmo assim, ela é do grupo matutino. Sim. E você tem, na descida aqui, da curva, pessoas menos vespertinas. Certo. Então, nós temos em comum uma pessoa que nós conhecemos, que ela é muito Muito. vespertina. E eu lembro quando ela chegou em São Nossa, Paulo, é ela falou demais. assim, nossa, os paulistanos são muito irritados. Eu falei, ué, por quê? Ah, o meu vizinho de baixo me ligou ontem, interfonou meia-noite, reclamando do barulho que eu estava fazendo. Eu falei, nossa, mas os paulistanos são muito simpáticos, né? Aham. Não, reclamaram. Eu falei, mas o que você estava fazendo à meia-noite? Ela batendo um bolo. Ah. Isso é um vespertino. Sim. Ele janta às 10h30, 11 horas, Uhum. faz um bolo para comer 1h30, 2 da manhã. Sim. Que é inconcebível para um matutino. Uhum. Mas um matutino, tem gente que às 4h30 está de pé, 5 horas está correndo, Sim. fazendo esteira. E alguém que é vespertino fala, como que alguém Sim. levanta às 5 da manhã para treinar? Uhum. Então, a sociedade é distribuída nessas preferências, nesses Certo. cronotipos, né? Então, Certo. eu sou do grupo matutino extremo. Então, eu acordo por volta das 5 da manhã. Sim. Assim como você tem o vespertino extremo, que Uhum. vai dormir umas 4 da manhã também. Então, a gente tem essa distribuição, ela é saudável, Aham. ela é fisiológica, ela é de cada um de nós. Nossa. E aí, quando você me pergunta, esse cronotipo atrapalha? Sim. Porque se você tem uma pessoa que naturalmente só vai ter sono às Uhum. 4, 5 da Uhum. manhã, ela não vai conseguir nunca dormir às 10 da noite. Entendi. E você não tem um matutino que habitualmente, espontaneamente, levanta às 5, 6, 7 da manhã, você pedir para ele com interesse, com motivação, com alegria, ficar acordado às Sim. 2 da manhã para ver um filme. Uhum. Você sentiu que a gente, né? Uhum. E eu brinco que a gente tem que fazer esse teste, que é um questionário que a gente Sim. pode fazer, quando a gente conhece alguém, que você pensa em juntar a escova de dente. Imagina alguém que acorda às 5 da manhã com alguém que gosta de dormir às Uhum. 5 da manhã. Uhum. Então, eu brinco, né? Eu tenho um aluno de doutorado e ele vai dormir mais ou menos 3h30, 4 da manhã. Então, ele me manda Caramba. mensagem esse horário, meia hora, 1 hora depois eu tô vendo. Porque eu Uhum. acabei de acordar, mas eu passei a noite dormindo e ele passou a noite trabalhando, que é o Uhum. ideal dele. Então, quando essas empresas mais modernas querem metas batidas, elas querem um melhor de Aham. você. E o melhor para algumas pessoas é a 1 da manhã, Entendi. para Por outras é isso às eles 7 da manhã. flexibilizam. Sim. E aí, pra saber se uma pessoa tá dormindo de madrugada, mas saudável, é só ver se ela tá dormindo as horas necessárias. As horas necessárias e com o perfil de preferência circadiana dela. Então, não Ah. adianta que eu adoraria, né? Uhum. Meu ideal e o meu padrão habitual é acordar às 5 da manhã. Uhum. Eu posso até ficar até 1 hora da manhã trabalhando ou numa Uhum. festa, mas não é o meu normal. Eu não tô tão motivada, tão feliz Uhum. numa festa a 1 hora da manhã Uhum. com uma outra pessoa que vai dormir até às 3 da manhã. Sim. Então, a gente tem que entender que não tem como mudar isso ao longo da vida. Uhum. Uma pessoa que acorda às 6, 7 da manhã espontaneamente, ela nunca vai se tornar um vespertino. Uhum. O que acontece com a vida é que a gente diminui o tempo de sono. Certo. Então, um bebê recém-nascido, ele dorme 16, 18 horas em 24. Nós dormimos 5, 6, 7, 8, 9. Lembrando que cada um de nós tem uma quantidade de horas, né? Uhum. E no envelhecer, alguém com 80 anos vai ter suas 4, 5, 6 horas. Então, Uhum. o sono é um triângulo aqui, ó, invertido. Certo. Então, o que acontece? A pessoa se torna menos vespertina. Sim. Então, você não vai ter um idoso de 80 anos acordando ao meio-dia. Porque o sono em quantidade diminuiu. Uhum. É só isso, tá? Entendi. Então,
Cronotipo estaria ligado a ciclo circadiano. Sim, Então, o vespertino extremo, tudo bem, tudo bem. Ele ficar o às 3 ciclo horas. dele é... O ciclo dele é da madrugada. Ah, Ele só consegue ter sono de aham, madrugada. entendi. Então, 3, 4 da manhã, se for um extremo. Mas Uhum, se a gente pensar num moderado dentro da vespertinidade, ele vai dormir o quê? Meia-noite, 1 hora da manhã. uhum, Né? Lembrando aquela descidinha da curva de Gauss, né? uhum, Então, se é da turma da meia-noite, 1, de novo, ele não vai ter sono às 10. certo. Falta aqui 3 horas ainda para ele Certo. ter sono. Então, essa pessoa, tudo bem, ela não vai ter um prejuízo, porque é natural dela Uhum, ela ficar acordada até meia-noite. sim. Qual é o problema da sociedade? Que a gente impôs frases horrorosas, como Deus ajuda quem cedo madruga. Sim. Então, a sociedade se cobra de Uhum, estar plena em uhum, atividade de manhã. Então, as uhum, faculdades, as escolas começam às 7 da manhã. E entendi. aí você tem uma pessoa que naturalmente tem sono à meia-noite, ela não consegue antecipar para as 10, então ela vai dormir meia-noite. Mas o Uhum, horário dela acordar, que deveria ser talvez 8, 9, 10 horas da manhã, uhum, lembrando de novo, cada um tem uma quantidade de horas, para a sim. gente tirar esse mito que tem que dormir 7, 8 horas, Uhum, essa pessoa não consegue, ela é obrigada a acordar o quê? 5, 6 da manhã. E aí ela levanta privada de sono. uhum, E isso acontece com os nossos trabalhadores, né? Alguém que tem 2 horas de deslocamento até o trabalho, você não pergunta mais sobre preferência circadiana. Você pergunta assim, quantas horas de sono você está conseguindo dormir, que não uhum, é a sua necessidade. entendi. Caramba, entendi. Porque tem muita gente que acha que o ciclo circadiano é fixo, né? Por isso, para mim nunca fez sentido o cronotipo com o ciclo circadiano fixo, porque acha que o circadiano, da origem da palavra, tem a ver com o sol, né? Então, seu corpo vai funcionar quando o sol nascer, né? Então, acordar muito cedo, antes do sol nascer, é ruim. Então, tem gente que defende isso, né? E para mim, não, então, Não, realmente não não é é bem por aí. verdade, porque você Tá. tem um grupo de pessoas, de novo, nós estamos falando o quê? De 15, 20%, porque é uma descida da curva de Gauss, né? Uhum, É a menor parte, que é a vespertina extrema, assim como a menor parte, que eu faço parte, que é a uhum, matutino extremo. uhum, Não é agradável você acordar às 5 da manhã quando o resto da sociedade está dormindo. sim. Eu tenho uma outra amiga matutina, né? Ela me liga às vezes de domingo, às 7 horas da manhã, ela fala assim: é duro, né? O hortifruti só abre daqui 1 hora. Ela quer fazer Já que- compras. E ela fala: toda a minha família tá dormindo. Ela acorda Uhum, antes da padaria abrir as uhum, portas, né? Então, uhum, o matutino, de manhã ele tá pronto, mas a uhum. sociedade não tá acordada. E na hora que a sociedade está em pleno vapor, tem shows, teatros, Sim, festas. sim. Já tá. Assim, de verdade, eu tô abrindo meu coração aqui pra você. Se alguém me convida pra uma festa às 8 da noite, não é motivo de alegria pra mim. Porque eu falo, às 10 eu tenho sono. Sim, Então, o matutino, ele não é feliz à noite. entendi. E o vespertino, ele vai, né, lidar com o seu chefe às 7 da manhã, às 8. Ele foi dormir à 1 da manhã. Uhum, É uhum. difícil ter esse bom humor E às vezes é matinal. taxado como preguiçoso, Preguiçoso, o né? que não é verdade. O que não é Nossa. verdade. E essa história de que os adolescentes deveriam jogar, né, o início das aulas de 7 lá para as 10, é É por aí verdade. mesmo? Preferencialmente no período da tarde, durante a adolescência. Então, a adolescência é um período peculiar. Uhum, Boa parte dos adolescentes sentem isso de uma forma muito mais contundente, que é uhum, não ter sono, que antes era por volta das 8, 9, 10 horas da noite, eles vão ter uhum, sono por volta, né, 2, 3 horas depois, uhum, meia-noite, 1 hora da manhã. Então, é uma característica da adolescência uhum, e, infelizmente, as escolas não atendem isso. A escola continua começando às 7 da manhã. Então, você tem um adolescente uhum, que a 1 hora da manhã ele está acordado, uhum, independente da força dos pais, aí uhum, de vai dormir, tira o celular e tudo mais. uhum, Ele vai ter que acordar o quê? 5:30 da manhã para estar na escola às 6:30. uhum. E ele vai com sono e vai dormir. Sim. Nós temos um professor que recebe um salário muito baixo. Então, a empolgação desse professor para preparar uma aula é baixíssima. Uhum, Né? O professor no Brasil ganha muito pouco. uhum, Então, você junta um aluno com sono uhum. e você junta um professor desmotivado. O aprendizado paga um preço muito caro por isso. Entendi. Então, o ideal seria as escolas, durante essa fase da adolescência, Uhum, ir para o período da tarde. Para os bebês, não tem muito problema, porque eles são polifásicos. Eles acordam, dormem, acordam, dormem, acordam, uhum. dormem. Então, você tirar um bebê às 5:30 da cama e Sim. colocar numa creche não é tão ruim, porque ele vai ter a soneca da manhã.
e depois ele vai ter a soneca antes do almoço, depois ele vai ter a soneca depois do almoço. Tem Depois muito tempo para compensar. Isso. Então, ele é polifásico. Aham. Na idade pré-escolar, as crianças se tornam bifásicas, ou seja, a soneca da tarde ainda é importante. Uhum. E depois, na vida adulta, nós somos monofásicos. Uhum. O sono vem num bloco único no período noturno. Caramba. Olha, só que eu estava pensando dessa sociedade, taxar o horário, o adolescente dormir, ficar com sono uma parte, né? Porque eu também sou matutino, eu adoro o ar da manhã, o cheiro, tudo da manhã. E na escola eu via muitos colegas morrendo de sono, né? E são taxados de preguiçosos, né? E às vezes não vão bem, né? Academicamente. E eu tô lendo o livro Outlier, do Malcolm Gladwell, né? Já li. E ele fala dos jogadores de hóquei, né? Então, só porque na liga infantil a taxa de inscrição é lá em agosto, então quem nasce em agosto, setembro, já é mais velho do que, né? E aí eles se dão bem. E aí eles foram ver os jogadores profissionais, todos têm data de nascimento perto da taxa de inscrição, né? Verdade. Então, uma coisa simples. Então, pode ser a mesma coisa com o adolescente. Às vezes ele poderia ter uma carreira acadêmica muito boa, mas nunca conseguiu desenvolver por uma coisa boba, né? Uma vez eu dei aula para uma moça e ela vinha de uma família de 4 irmãos, ela era a quinta, Uhum, e ela era a única vespertina em 4 irmãos, né? Em 5 irmãos. uhum, E ela falava que ela era considerada como o patinho feio da história. A família toda, 7 horas da manhã, se reunia para o café da manhã, os 4 feliz da irmãos. vida. Todos tentavam forçadamente levantar, né, Aham. ela da cama. E ela vinha a muito contragosto, café da manhã. Ela falou, nunca foi prazeroso eu ficar ouvindo pessoas falando, rindo Sim. alegremente às 7 da manhã, quando eu tinha mais 3 horas de sono. Aham. E ela era sempre taxada como a não participativa, a preguiçosa, o único filho que dá trabalho. Uhum, E o que a família tinha que entender, que café da manhã prazeroso com ela era às 10, era às 11. uhum, Então, por que não essa família faz um café da manhã com todos que estão acordados naquele Uhum. momento? uhum. E 2, 3 horas depois, vamos tomar só um cafezinho? Vamos comer uma Sim. fruta? Para recepcionar aquela pessoa que tem um ritmo diferente, né? Uhum, Então, na minha casa é isso, né? A minha irmã é mais Caramba. vespertina, eu sempre fui muito matutina. uhum. E eu tinha a incumbência, né, de acordar a minha irmã para a gente ir para a escola. E eu acordava, bom dia! Shhh. Não fala nada. E é isso que acontece. Agora, dentro de uma casa, imagina um casal Uhum, em que um acorda às 6 da manhã, feliz, gostando do cheiro matinal, né? A grama molhada. uhum, isso. Aquele cheirinho de café que só o Uhum. matutino sabe apreciar isso. Como outra pessoa falando, ai, meia-noite, ai, que delícia, sentar aqui para comer um chocolatinho, para ver o meu Uhum. filme. E essas pessoas têm que morar Thaís, juntas. apareceu a cabeça aqui. É bem isso, é bem isso. Ela... Exato. Mas, tá aí, eu não sei classificar. Porque eu vou deitar cedo para acordar cedo, né? Acordo sozinho, acordo bem cedo. A Thaís, quando a gente deita, ela dorme também, às vezes antes de mim, né? Mas aí vem um tempo de sono, né? Mas aí eu durmo 6 horas, eu dormi 6 horas, para mim foi ótimo, né? Mas deixar ela vai, né? 8, 9. E aí uma expressão que você mencionou no início, horas necessárias, né? De sono. Como a gente saber, não, para você tá bom aqui, vamos levantar esse horário que já tá bom. E não, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Eu insistia com alguns chavões aqui, né? Porque existe um mito vendido pela mídia. O indivíduo tem que dormir entre 7 e 8. Aí alguém com 6 horas de sono fala, nossa, mas eu tô devendo horas. Mas eu me sinto bem com 6. Nossa, mas eu tenho que chegar até 7. A pessoa força uma situação que não existe, Sim. né? Então, a necessidade de sono é diferente daquilo que você consegue, de fato, dormir. Então, sem querer, eu te falei, a sua necessidade talvez seja de 6 horas. Uhum, Mas você está num emprego novo, você está numa situação nova, você está conseguindo dormir só 5. uhum, 1 hora abaixo da sua necessidade. uhum, Isso tem um custo semanal de menos 7 horas que você está devendo, uhum, certo? uhum. Agora, o ideal de cada um é descobrir sua quantidade de horas ideal. Então, Certo. como que a gente faz isso? Então, eu vou propor aqui, acho que a Thaís vai topar, Uhum. vocês vão tirar férias 15 dias, não são 7, não são Uhum. 21, por 15 volta dias. de 2 semanas, Aham. num lugar que vocês não tenham nenhuma força profissional
que te obrigue a atividades profissionais, compromissos. Então, você não vai ter um podcast, você não vai ter uma aula, você não vai ter uma cirurgia por 15 dias. E aí, aquilo que é o mais difícil para nós, doutor Mauro, que é dormir quando a gente tiver sono. E acordar... E como saber? E acordar quando o sono acabar. Então, não pode, durante esse período de férias do relógio, férias de forças da sociedade, olha, vai ter uma festa, vai ter um trabalho, vai ter uma cirurgia, você falar, nossa, eu tô com sono. E você vai não usar nenhuma tela, nenhum dispositivo eletrônico, nenhuma rede social, e vai dormir quando você tiver sono. E você vai dormir até o olho acordar e falar assim, uau, eu tô bem. E você vai anotar esse horário, na hora que você vai dormir e na hora que você vai acordar. O importante é realmente se desligar do celular. Porque ele é uma muleta muito gostosa de você ficar aí, né, passeando. Você perde o sono, né? Exato. E aí ninguém fica 8 minutos no celular. Fica ótimo, né? Então, nesse caso, podemos descobrir que o seu ideal seja talvez 6 horas e 10, 6 horas e 15, 6 horas e meia. Até a fração. A fração. Você vai notar exatamente quando você sentiu sono e quando você tem que dormir quando você sentir sono, que as pessoas não fazem mais isso. E a Thaís vai fazer a mesma coisa. Então, pode ser que a Thaís, o tempo de sono dela, seja 8h45. E você seja 6 horas e 15. E ela tem sono por volta das 11 da noite, vamos imaginar. E você por volta das 10 horas. E aí, com 15 dias, sem nenhum compromisso que te tire do seu ciclo vigília-sono natural, a gente sabe. Então, eu tenho uma amiga que fez isso e ela falou, meu sono é da meia-noite às 8. Caraca. Ela tentou às 11 dormir, não é a mesma qualidade. A janela de oportunidade para o sono, você sente quando dá aquela... que é o momento mais difícil. Você deve ter passado por isso, ter que fazer um relatório para um paciente, fazer uma cirurgia. Tem hora que o sono vem e fica irresistível. Você tem que se forçar muito. Se você passa por essa janela de sono, vai demorar o sono para vir de novo. Sim. Aí vem a segunda janela. Você fala, não, ainda tem que continuar aqui no computador. Nossa. Você tem janelas de oportunidades para dormir. Sim. E a gente, o que faz? Você sente um sono, você tá ali vendo o filme, você fala, nossa, mas ganhou Oscar. Tem que aproveitar a janela. Eu tenho que aproveitar. Aí, você não passa essa janela, você não, né, pega esse trem, né, esse bonde, você vai ter que esperar. Aí você perde o sono. Aí você fala, nossa, eu tô super bem agora. Aí você vai vir o próximo e assim vai. Agora, imagine isso nas estradas. Sim. Putz. A janela de oportunidade para o sono, ela vem com essa sonolência. E se o indivíduo está ali num volante, ou pilotando, ou numa cirurgia, ou na estrada, o preço é 50 mil mortes por ano no Brasil. Caraca, entendi. É uma guerra que a gente perde por ano no Brasil. Porque é incontrolável mesmo, né? Eu, na residência, quando dava plantão segunda noite, e aí já emendava terça-feira de manhã, ambulatório, não era cirurgia, né? Cirurgia o dia todo. E eu voltava até cedo para casa, às vezes 4, 5 horas da tarde, né? Era no hospital Mário Covas, em Santo André. Eu voltava morava em Ipiranga. E um sono, né? Ali naquele trecho lá, tá bem claro, na Anchieta, incontrolável. Eu podia gritar, podia cantar. Eu li em algum lugar que você coloca a mão no teto do carro, né? Não funciona. Não. É incontrolável. Uma vez ou outra eu parei o carro e dormi. Essa é a recomendação que a gente dá. Você, até por ser um médico da área de saúde e muito atento, né, às questões fisiológicas e bem informado, você falou, eu vou parar para dormir. Isso é o que a gente recomenda. Sim. Porque talvez você só tenha um trajeto de 8 quilômetros. Você fala, não, eu dou conta de 8. Mas você precisa de uma fração de milésimos de segundos para você fechar o olho e dormir. E na hora que a gente dorme numa situação de privação de sono que você estava, né, de plantão, você tem aquilo que a gente chama de sono rebote, que é o sono de recuperação. E aí, o sono dos sonhos, que a gente tem 4 a 6 vezes por noite, totalizando 90 minutos, ele vem mais rápido. Então, nessa hora, em vez de você passar 1h30 na sua cama dormindo na fase não dos sonhos, ou seja, não REM, você entra direto no sono REM. Você passa por poucos segundos, minutos no sono não REM e entra direto no REM. E o que o REM faz? Né? O movimento rápido dos olhos, que deriva o nome,
e atonia muscular. Então, você tá aqui, ó, faz isso. Entendi. E aí, você vira o carro. E aí, se estiver passando um pedestre, Putz, entendi. ou bater na lataria, a lataria do carro a gente troca. Mas e quando a gente fala de vidas, né? Sim. Então, o retorno à casa, né? O retorno para a casa depois de um plantão é o momento que mais tem acidentes. Putz, Porque entendi. você abaixou sua adrenalina, Uhum. né? O teu cortisol diminuiu, Sim. porque você saiu da situação de cirurgia, do E hospital. você sai bem, né? Exato, Acho que- você saiu bem. Uhum. Você tem uma seriedade profissional, e eu sei, eu te conheço, o quanto que você é responsável. E na hora que você tirou essa responsabilidade de Dr. Mauro do hospital, você virou o Mauro motorista. Entendi. E aí você volta a ser um cidadão mortal normal. Você tem sono. Então são só 8, são só 6 quilômetros. É o suficiente. E se você fosse pedestre, você ia ser desatento ao atravessar a faixa de pedestres. Caraca, entendi. Isso é privação de sono. Entendi. E uma coisa, então, a gente consegue entrar no sono REM em minutos, às vezes, em pouco tempo. Quando você estiver num quadro de rebote. privação de sono. Então, se eu reparar uma pessoa, né, que posso falar que provavelmente ela está num quadro de privação rebote. de sono. De privação Numa de sono. situação fisiológica Que normal, legal. você lá de férias de Legal. novo. Né? Aham. A Thaís vai escolher, acho que Bahamas, Ilhas Maurícias, eu não sei bem, né? Mas vocês vão estar de férias. Você vai deitar, Aham. o momento da boa noite até o sono dos sonhos, o primeiro episódio leva 90 minutos. Isso é Certo. fisiológico. Então, a Certo. gente leva 1h30 para sonhar. Uhum. Numa situação de privação de sono, e pode ser porque eu passei uma semana operando, porque meu filho está com febre, pode ser porque agora eu tenho meia hora a mais de deslocamento, porque o trânsito em São Paulo está terrível. Uhum. Pode ser qualquer coisa. Eu já não vou levar mais 90. E se você tiver muita privação de sono, aonde você encostar, você vai Já dormir. entra. Então, pode ser no carro, pode ser numa DR com a esposa, pode ser na casa da sogra, pode ser no melhor jogo de futebol. Entendi. Você vai adormecer mesmo num avião, você sendo piloto, e você tá ali num 380. Uhum. Então, um dos maiores ou o maior avião do mundo, você é responsável por aquilo. Você vai ter sono. Essa força fisiológica do sono, ela é superior a qualquer vontade que você tenha. Não, eu tô aqui, tô aqui, tô bem. Não. Uhum. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. E a única coisa que reverte a privação de sono é dormir. Então, qual a recomendação? Eu estava pensando- Qual é a única recomendação que a gente tem? É dormir. Então, você fez super certo. São 8 quilômetros, para num lugar com segurança, hoje em dia, especialmente numa cidade grande como São Paulo, durma 20 minutos. Uhum. 20 minutos, ela diminui muito aquela sonolência agressiva, patológica, contundente, enfática. Aí você fala, agora eu tô bem. Uhum. Se você estiver numa estrada, qual é a recomendação? Pare num lugar de segurança. Uhum. Olha o que eu vou falar, que acho que, né, todo mundo se assusta, né? Pegue um copo de café expresso, Sim. tome, Aham. deita no seu carro, tranca, liga o ar-condicionado, abre a janela um pouquinho, questão de segurança, e durma. Aí você fala assim, mas peraí, É mesmo? o café priva de sono. Aham. O café diminui nossa sonolência. Em 20 a 30 minutos. A meia-vida da cafeína leva meia hora. Nossa, que legal. Então, Pra minha vida vai ser muito bom isso. tem um estudo espanhol Que que eles legal. fizeram isso, e esse trabalho é bárbaro, porque eles compararam legal. pessoas na soneca da tarde, a siesta, cochilo vespertino, como quiser chamar, né? Eles compararam um grupo de pessoas que tomou café Antes. e foi dormir. Certo. Isso, imediatamente. Você toma café e deita e dorme. Aham. E aí a soneca de 30 minutos. Um outro grupo que só teve a soneca, sem o café. Aham. E um outro grupo, café e soneca. Então, as 3 condições, né? Certo. E eles viram que o desempenho cognitivo, a sua atenção, Uhum. o seu alerta, que é diferente da vigília, é superior no grupo que tomou café e fez o cochilo, do que no grupo só café, do que o grupo sem café. Então, se você tiver uma soneca de 20 minutos, fantástico. Uhum. Se você tiver a chance de um café, vai ter também um despertar melhor. Mas se você conseguir juntar um copo de café E já com deitar. a soneca, a tua forma de encarar o alerta é muito superior. Então, para uma cirurgia, para enfrentar uma estrada, Sim. uma situação que você precisa de muita demanda, atenção do cérebro, Uhum. concentração, Uhum. o café é mais a soneca. Então, numa estrada que você tem X horas, Uhum. faça um copo de café,
um cochilinho de 30 minutos, 20 minutos que seja, você acorda bem, você fala, agora eu enfrento a estrada. Uhum. O meu marido mora no Rio de Janeiro, casamento moderno, né? E uma vez nossa filha estava doente, ele precisou vir. E ele saiu de lá, acho que era umas 8 da noite. Sim. E eu vivi um dilema absurdo, porque estudiosa de sono, a esposa preocupada, por outro lado, uma mãe também preocupada, e ele falou, eu vou. E não tinha voo esse horário, né? E eu falei, acordo. Você vai parar quantas vezes for necessário. Nós estamos falando de 450 quilômetros, né? Sim. Ele parou 3 vezes. E eu fiquei feliz. Antes demorar mais tempo, mas ter essa soneca de... Ele falava, e é verdade, 20 minutos tira aquela força máxima que é incontrolável do sono. Caramba, muito interessante, muito interessante. O do café, eu várias vezes, enfim, eu faço cochilo sempre que dá. E muitas vezes eu tô tentando não fazer o cochilo, tomando café e falo, pô, mas tá dando muito sono. Ferrou, né? Acabei de tomar café, né? Mas acaba conseguindo dormir e acaba acordando bem também, não fazia E na ideia. estrada, Então, as pessoas acabam fazendo isso. Elas param o carro, as pessoas mais conscientes, né? sim. Param o carro, tomam um copo de café e entram no carro imediato. Lembrar, o café vai fazer meia hora. Ou seja, você ainda tem quantos quilômetros dirigindo com sono. Sim. Então, o melhor é, tomou café, deita e dorme. Porque você tá vindo da sonolência. Então, você vai dormir. As pessoas falam, não, o café vai me despertar. Meia hora depois. Você vai fazer uma prova às 2 horas da tarde, você vai fazer uma cirurgia. E no caso dos médicos ou da equipe, né, dentro de uma cirurgia, isso é muito grave. Porque é demonstrado que privação de sono leva a mais erros. Mais erros. Então, eu lamento que nós somos uma sociedade que prioriza cirurgias às 7 da manhã. Então, quem sabe você consegue mudar isso? Eu entendo o jejum do paciente, eu entendo os convênios, eu entendo a logística hospitalar, mas você força um profissional que está com uma vida em mãos, que repercute em muitas outras vidas, porque é um membro de uma família. E ele está ali às 7 da manhã, então você vai me responder, para você entrar no centro cirúrgico às 7, que horas que você chega no hospital? Dependendo do hospital, tem que sair de casa 1 hora antes, acordar. 1 hora você uma hora antes, com carro, com né? carro, Com carro. pouco trânsito. E chegando em cima da hora, né? Chegar em cima da hora. Então, vamos imaginar que você tenha que chegar no hospital às 6. Sim, geralmente, pelo menos 6h30 é o mais aceitável, né? Então, meia hora antes. Se a pessoa leva 40 minutos da sua casa até o hospital, então ela saiu de casa o quê? 5h30? Sim. Em cima da hora. Então, para ela sair de casa às 5h30, né? Alguém que não vai se maquiar, alguém que não vai... Ainda então, tem essa, né? Acordou o quê? Antes das 5 da manhã? Sim. Então, este médico, este profissional, ele está privado de sono para fazer uma atividade de execução cerebral, de destreza, de coordenação. E sabemos que a privação de sono afeta a destreza, afeta a coordenação, afeta a concentração, e aumenta a chance de erros. Entendi. Que tal se a cirurgia ser às 1 da tarde ou às 11 da manhã? Já não mudaria o cenário? Aí, talvez um alerta pro cirurgião, né? Que ele tem que entender o cronotipo dele, né? Faz sentido ele agendar uma cirurgia tão cedo, né? Melhor, às vezes, agendar alguma outra coisa, ou dormir melhor, né? Ou dormir melhor. Agora, você fez uma pergunta muito interessante e inteligente, né? O meu cronotipo, a minha preferência circadiana faz com que eu possa escolher meu horário de dormir? Não. Então, esse cirurgião, sendo vespertino, e vamos imaginar que o horário, a janela de oportunidade é meia-noite, ele não vai conseguir dormir às 9. Não estou nem falando que ele chegou em casa esse horário, estou falando de alguém que pudesse dormir às 9. Ele não vai conseguir. Então, ele vai dormir na sua hora habitual, meia-noite, meia-noite e meia. Se não estiver estressado, se não tiver bebê em casa, se ele não tiver as doenças do sono, que a gente chama de distúrbios de sono, não tiver um ronco, uma apneia. Vamos imaginar que seja um profissional com um sono maravilhoso. Mas ele foi dormir à meia-noite, 1 hora da manhã, para acordar às 5. E tá privado de sono. Tá privado de sono. Não só destreza, eu vi um estudo na ortopedia, né? Quando a gente vai fixar uma fratura, tá? Muitas vezes existe o aceitável, né? Ficou um pouco assim, mas a gente sabe que vai consolidar e tá bom. E tem uma frase, como todo mundo fala, o bom é o inimigo do ótimo, né? Às vezes, não, vamos melhorar isso aqui, aí fica uma porcaria, né? Então tem o aceitável. Pegando os cirurgiões que operando à noite, de madrugada, uma urgência, né?
eles aceitam muito mais, entendeu? O bom, mas não Isso. busca o ótimo. Eles estão, não, tá bom, tá bom. E aí dá mais erros, é claro, né? Sim, interessantíssimo. Então, quem sabe você consegue conversar com colegas de falar, e se a gente começasse a fazer um período de, sei lá, 90 dias, fazer cirurgias num horário que não agrida a tua fisiologia do sono. Então, 11 da manhã, 1h da tarde. O paciente vai ter que entrar em jejum, sei lá, mais tarde, né? 12 horas. Mas o paciente, eu aposto Sim. que ele aceitaria um médico mais atento, Sim. mais concentrado, mais disposto, com mais coordenação, com a vida dele nas mãos desse médico, e ele passar mais 4 horas em jejum. Sim. Eu, como ortopedista, se sofresse uma fratura exposta na madrugada, eu falaria pro cirurgião, não, dorme. Quando você acordar, você vem. Vai ficar, o resultado realmente é diferenciado. Eu conversei com o chefe da ortopedia, acho que de Santos, Hospital de Santos, que ele faz pediátrica. As fraturas de criança, ele fazia, né, todas, mas quando vem supracondiliana, que tem um risco alto de edemaciar e complicar, era tido, até então, pela literatura, para fazer o mais rápido possível, né? E aí internava, subia, operava. E ele falou, não, eu como chefe, eu proibi. Porque estava vindo só sequela atrás de sequela, né? Então, não, deixa a criança lá, eu chego de manhã e resolvo. Né? Então, é alguém consciente e eu não sei qual adjetivo usar, mas talvez, felizmente, os cabelos brancos, ou seja, os anos de experiência te mostram numa posição de coordenação que você pode tomar algumas atitudes. Essa é uma atitude que ele observou uma sequela aumentada decorrente de uma ação. E alguns coordenadores que são abertos a mudanças, aceitar o novo, né? Você começou hoje, né, falando de ciência, aceitar que dados, estatísticas te mostram que há mais sequelas fazendo de madrugada, talvez conversar com esses pais, medicar essa criança, eu não sei dizer, não é o meu cenário, mas postergar em 4 horas, que não há nenhum risco, é muito melhor e o ganho, o desfecho, do que uma sequela que depois essa família vai ter que lidar, não sei se com fisioterapia, com qual é o repertório, né, de consequências. E nem todo mundo tem a opção financeira de buscar o tratamento. Então, se tiver formas da gente melhorar o antes, por que não, né? E, de novo, né, se a gente conseguisse jogar para o horário da sua vigília, do seu alerta máximo, nossas atividades. Então, você fala, por exemplo, no teu caso, que horas no mundo ideal você gostaria de operar? Para mim, seria cedo mesmo. 8 ou 9 horas. 8 ou 9 horas. Tá vendo? Não é 7. Então, você pode conversar com o paciente. De novo, tem uma logística hospitalar e tudo mais, mas fala assim, 9 horas eu entro no centro cirúrgico. Perfeito. Eu agendo 9. Então, isso é um homem inteligente, é um médico que quer o bem do seu paciente e o seu. Você não quer ter um paciente eterno no seu consultório. Você quer alguém que viva a sua vida e viva bem, com qualidade. Alguém que teve uma prótese de joelho e fala, doutor, faz 1 ano da cirurgia, eu tô ótimo, olha, eu tô brincando com meu neto, eu tô brincando com meu filho. Qualquer situação que seja, o que você não quer é arrastar essa condição, né? Então, se a gente conseguisse inserir fisiologia do sono para nossa atividade profissional, seria melhor. Eu acho que tá faltando muita educação em sono na população, né? Coisas básicas, eu imagino, como saúde mental, ansiedade, o que é, né? Sono, é na escola, né? É na escola ali, já para todo mundo crescer sabendo, né? Mas, Mauro, nós temos... a medicina do sono, ela é muito nova, né? Então, nas grades curriculares das faculdades de medicina, são poucas que tem atualmente. Se a gente for para as outras profissões... Olha lá, você jovem não teve. Se a gente falar fisioterapia, biomedicina, enfermagem, psicologia, nós estamos falando de menos ainda de formação na grade curricular, aquela que é obrigatória. O Instituto do Sono formou mais de 5.000 profissionais em saúde. Caramba. O tema sono. Mas 5.000 profissionais não faz verão. É muito para um único lugar, mas a gente precisa de quantos para a gente conseguir fazer com que haja iniciativas de escolas para os adolescentes serem à tarde. Mas aí vamos lembrar, a nossa sociedade quer essa mudança?
Será que os pais conseguem Sim. levar um filho para começar a aula ao meio-dia, 1 da manhã? Uhum. 1 da tarde, perdão. Uhum. Ou não é mais fácil todo mundo sair de casa às 6 horas da manhã, deixa um filho, deixa o segundo filho, um para na atividade profissional 1 e o Sim. último fica com o carro na atividade profissional 2, né? Uhum. E na hora do almoço alguém busca Uhum. e à tarde uma outra organização, uma outra logística dinâmica familiar. Na verdade, toda oferta tem sua procura, né? Se não há procuras por escolas para Putz, é adolescentes verdade. à No final, tarde, os pais que... é porque os pais não conseguem. Uhum. E eu entendo isso. Se você imaginar um médico casado com uma jornalista, será que essa jornalista pode falar para o seu chefe, tô saindo para levar meu filho na escola e eu vou levar 2 horas para fazer esse trajeto, Uhum. esse itinerário? Uhum. Então, a nossa sociedade funciona, infelizmente, no modo da manhã. Sim. Para as cirurgias, para as escolas, Sim. para o comércio. E alguém vai pagar esse preço, que são os trabalhadores por turno. Caramba. E então só reforça, eu converso muito com os pacientes que, eu falo até assim, antigamente parecia coisa de hippie falar que a nossa doença atual, né, é uma doença da vida moderna, né? Porque sempre se falou isso, mas os médicos falavam, não, besteira, né? Então eu exemplifico do estresse, né? O estresse que é como a forma de encarar, excesso de uma sobrecarga emocional, até mesmo como sou cirurgião de ombro, né? Eu explico para o paciente, olha, mas nós fomos feitos para andar muito e fazer atividades manuais eventuais. E hoje estamos parados, mexendo o braço o dia inteiro. Então é uma sobrecarga, né? E o sono também é uma doença da sociedade, imposta pela sociedade moderna, né? E que não é nem a cereja do bolo, talvez seja a base Seja de a base. tudo, né? É a base, eu acho que da homeostase, né? Que é o equilíbrio Certo. interno. Que bom que você tocou nesse assunto. Eu costumo dizer em algumas aulas, e se o público é muito jovem, ele não consegue nem imaginar, né? O que eu estou dizendo. Mas você é estudioso e você vai me entender. Havia uma época, os nossos antepassados saíam de casa quando a galinha cantava. E o sol se levantava. Uhum. O que é o sol? O sol é luz. Uhum. Luz bloqueia liberação do hormônio da escuridão, que é a Certo. melatonina. Uhum. A melatonina não é o hormônio do sono. A melatonina é o hormônio que regula o sono. Mas Certo. ela é o hormônio da escuridão ou da noite. Então, na hora que eu tenho esta luz, eu tenho bloqueio da liberação de melatonina. Então, a galinha cantava, o sol levantava, via essa luz, bloqueava minha liberação e as pessoas iam nas primeiras horas da manhã Uhum. para a roça. Uhum. Estou falando de muitos Sim. anos atrás, né? Uhum. As pessoas iam até umas 10, 11 horas da manhã. Elas voltavam para almoçar. 10, 11 horas. 10 horas da manhã, porque alguém começou às 5, Aham. né? Aí elas tinham um almoço que era limitado, Aham. certo? Uma quantidade limitada de comida. Havia aquela descida do chapéu, rede, ou cadeira de balanço. Verdade. Qual era a soneca? Era 20, 30 minutos. E a pessoa voltava para a lida, para a Uhum. lavoura, para o Uhum. trabalho, para a roça. Uhum. Quando que ela retornava? No entardecer, porque não havia luz ainda. Uhum. Estou falando antes do Thomas Edison. Uhum. Então, a pessoa não tinha pistas ambientais. Ela não podia achar numa plantação, para a Sim. direita, para a esquerda, norte, sul, né? Então, ela tinha que ter ainda a luz do sol. Então, ela voltava para casa no entardecer. Uhum. As pessoas, né, num cenário não luz, era vela. Uhum. Então, era uma vela. A mãe, que tinha feito uma sopa rala. Então, vamos lá, né? O jantar com pouca ingestão. Caraca. Um quadrado de pão para cada um. De novo, uma comida limitada. Conversava-se 6, 7 horas da noite e 8 horas as pessoas iam dormir. Caramba. Não tem televisão, não tem rádio, né? Nada. E não havia Captei. distúrbios de sono. Que legal. Porque essa legal. sociedade que você comentou, né? Que ganhou esse pano de fundo de privação de sono, é uma sociedade que engordou. Uhum. Então, a gente vive Sim. uma epidemiologia da obesidade hoje. Uhum. A privação de sono leva a ganho de peso. O sedentarismo, que é uma das consequências da privação de sono, leva ao aumento da ingestão alimentar e ao sedentarismo. Uhum. E naquela sociedade não tinha problemas de sono. Sim. E o que nós ganhamos? Um avanço extraordinário, a gente tem a luz. A luz fez com que aumentasse a minha vigília. Uhum. A energia permite que eu tenha objetos que me distraiam à noite. A televisão. E na década de 90, a gente teve a entrada da internet, que foi o fator mais pontual, agressivo para a privação de sono. Uhum. A televisão, ela diminuiu o tempo de sono, mas nada mais do que a internet. Caramba. Entendi.
Tá tudo errado. Precisamos mudar. Então, precisamos de pessoas que falam, Sim. eu opero às 9 da manhã. Ah, doutor, o senhor não prefere já às 7 da manhã? Não, o meu horário melhor para eu ter melhor coordenação motora, para eu oferecer o melhor para o meu paciente às 9 da manhã. E eu, inclusive, eu vou falar com o meu outro colega que também opera, Uhum, eu vou falar com o corpo de enfermagem, uhum, eu vou conversar com o meu paciente uhum, sobre que 1 hora a mais de sono, meia hora a mais de sono é uhum, ganho de vida. Se eu tiver sono indo na estrada com a minha família, eu vou parar o carro. uhum, Ah, mas é difícil dormir, questão de segurança, eu entendo. uhum, Mas a gente vai ter que pôr na balança. Achar um lugar seguro para dormir uhum, versus continuar nessa estrada uhum. com mais risco a acidentes. Lembrar, são 50 mil mortes nas estradas. Todo mundo de nós conhece pelo menos alguém Uhum. que morreu nas estradas. Então, a gente está falando de 50 enterros por ano. 50 Sim. mil famílias por Uhum. ano. Né? É muito grave. Uhum. Caramba, é consciência. É Consciência. Formar mais profissionais da área de saúde, mais podcasts sobre o Sim, sono. mais profissionais de sono. Hoje não existe. Como é que, por exemplo, um profissional que é multidisciplinar, né? Até um psicólogo pode fazer TCC do sono, né? Mas como é que ele fala, "Não, vou lidar com o sono"? Ele procuraria, por exemplo, o estudo do sono, faria alguma... É uma das Por... formas, né? Na Aham, graduação, se a pessoa não teve a grade curricular obrigatória, aham. ela pode procurar cursos de especialização, de Especialização, capacitação certo, ou pós-graduação. certo. Então, nós temos hoje, formados no Brasil, psicólogos do sono, Uhum. fisioterapeutas do sono, Fiz do sono. fonoaudiólogos do sono, Fonoaudiólogo. médicos do sono. Sim. Então, você termina a sua faculdade de medicina Aham. e aí você vai buscar essa nova área de atuação. Uhum. Pode ser um ginecologista do sono. Temos agora o primeiro Caramba. urologista do sono, que vai começar o curso agora no meio do ano. Que temos muito. Pneumologistas Aham. do sono, Certo, otorrinos do sono, certo. neurologistas do sono. Agora vamos falar da pediatria do sono. Putz. As crianças estão dormindo menos, também estão dormindo pior. Uhum. Então, nós temos que ter pediatras do sono. Então, ela é multidisciplinar, ela Uhum. é transdisciplinar, Uhum. ela é multiprofissão mesmo. Entendi, entendi. Poxa, que legal. E você mencionou o Instituto do Sono, já formou 5 mil, né, profissionais. Da área de saúde. Eu lembrei, não sei se é verdade, o Brasil, em termos de produção científica, é Número 1. número um. Isso Número é um. incrível, né? Eu sabia que era bom, mas não era número um. A gente fala, né, Caramba. do Pelé. A gente fala do Brasil em Copa. A gente fala do Brasil em tantas coisas. Na área... Samba. Samba, verdade. O melhor carnaval do mundo, né? Na minha opinião, pelo menos. E quando você fala, né? Começamos a conversa hoje falando de ciência. É no Brasil que a gente tem a maior produção de conhecimento em sono do mundo inteiro. Então, quando a gente fala, eu vou fazer pós, eu vou fazer especialização em Harvard, Yale, Cambridge, Oxford e etc., bárbaro! Mas é no Instituto do Sono, a pessoa do professor Sérgio Tofik, que a gente tem a pessoa que mais produz artigos do mundo, desde a história do Web of Science, que é essa plataforma que reúne, né, toda a produção científica mundial, né? Então, desde 1945, quando foi criada essa plataforma, até a data 2025, o maior número de artigos numa pessoa física é o professor Sérgio Tofik. E quando você olha por país, é o Brasil. E quando você olha isso, é o Instituto do Sono, né? Caramba. Então, os internacionais, eles vêm para cá, que é o contrário, né? A gente costuma querer sair, né? Eles vêm para cá e eles chamam de Taj Mahal do sono. Porque eles falam... O que é essa maravilha, num país que eles não esperam isso, produzir tantos conhecimentos. Então, não é Harvard, não é Oxford, é Brasil, que é líder mundial da produção de ciência em sono. E o Instituto do Sono parece que tem o maior número de leitos, é isso? O maior número de leitos do mundo num único endereço. Então, se você pensar em número de leitos, é os Estados Unidos, mas pulverizado, né? Sim. No único endereço é o Instituto do Sono. Caramba. E ganha por muito aí, né? Ganha por muito. Nós temos mais de 80, fora as polissinografias, que é o exame de noite inteira que é feito no laboratório de sono. O Brasil também tem um número estrondoso de laboratórios de sono, o que não é o suficiente para as queixas que nós temos na população brasileira. E temos também o exame feito em casa, que é a polissonografia domiciliar. Certo. Em algumas situações é interessante. Vamos imaginar um cuidador idoso que cuida da sua esposa e tem dificuldade de deslocamento. Essa polissonografia
domiciliar pode dar um indicativo para o seu médico. Uhum. É o médico que faz esse pedido de exame. Certo. Uhum. O ideal é sempre fazer no laboratório, né? O resultado melhor no O laboratório? resultado é melhor, é mais Ah. completo. Você tem colocação de eletrodos por uma equipe super bem treinada, você tem câmeras te filmando, então você Uhum. pode observar outras circunstâncias, né? De Uhum. repente é um paciente que senta a cama à noite, pode ser alguém com ranger dos dentes, pode ser uma pessoa com dificuldade, indução de sono. Uhum. E a crítica que se faz ao laboratório de sono, o paciente acha que ele não vai dormir fora de casa. Sim. Leva o seu travesseiro e tá tudo certo, a pessoa vai adormecer. Aham. Eu soube de uma idosa ontem, colega, né? Uma grande amiga que a mãe foi dormir lá. E a mãe estava dormindo enquanto estava colocando os eletrodos. E ela, mãe, acorda! E é verdade, a gente precisa da latência, né? O meu marido, né? Logicamente, teste pré-nupcial, a gente vê o sono. É importante, né? 40,6% dos homens têm apneia, É mesmo? que é a pausa respiratória durante o sono. Então, Sim. para namorar, a gente tem que saber o sono da pessoa. Caraca. Estudiosa do sono. E enquanto eu estava colocando os eletrodos, e ele estava ali no momento de relaxamento, eu falei, acorda, mantenha ali acordado até deitar na cama. Então, é um exame que, se a gente tiver algumas horas de registro, a gente já tem um diagnóstico se a pessoa tem uma doença do sono, que a gente chama de distúrbios de sono. Sim, sim. E sim, já consegue diagnosticar quase todos, no caso, vários ou... Quase todos, Quase todos. porque tem alguns que você pode não pegar naquela noite. Ah, mas se for no dia certo, pega. Sim, então nós temos Caramba. algumas situações, por exemplo, um sonambulismo, que a pessoa levanta da cama, ela anda pelo ambiente, Uhum. talvez não tenha aquele momento naquela noite. Uhum. Mas há outros indícios. Por isso que o médico tem que ser formado em sono, a equipe Uhum. multidisciplinar. Então, o psicólogo do sono que vai conversar com esse paciente tem que Uhum. tirar informação. Certo. Então, eu lembro de uma vez, uma pessoa chegou até mim falando que havia mais de 10 anos que ela não dormia nada. Que a Uhum. gente sabe que não é verdade. Ninguém passa, né? Nem, né? Uhum. Dias. E ela foi fazer o exame de polissonografia e ela dormiu 80% da noite. Que é melhor do que muitos de nós. Sim. Sim. E aí, com o médico, numa consulta mais rápida, mais direta, ela falou, não, o exame não é meu. De forma alguma, vocês trocaram o meu laudo. Eu passei a noite acordada. E aí, numa consulta com o psicólogo do sono, e por isso a importância da equipe multidisciplinar, a psicóloga com essa formação na Uhum. parte subjetiva, que o sono tem muito do subjetivo, né, Uhum. conseguiu extrair dessa mãe que o filho era usuário de drogas. Uhum. Então, ela se sentia culpada por dormir. Ah, e Então, ela ela... tem aquilo que a gente chama de insônia paradoxal. No caso dessa paciente, na casa dessa mulher que relatou, né, que ela achava que não dormia, Uhum. a gente dá o nome de insônia paradoxal ou insônia de má percepção do sono. São pessoas que dormem, e dormem bem, Uhum. mas não aceitam. O sono tem um aspecto subjetivo muito grande. Uhum. Às vezes deve ter acontecido isso com você também, falar, nossa, eu tô com um problema muito sério, eu acho que eu não dormi essa noite. Uhum. Mas quando você vai ver, você não olhou no relógio da 1 até talvez 4, 5 da manhã. Então, você começa a aceitar que você fala, eu devo ter dormido, mas eu não percebi. Uhum. E existe uma doença para isso, que é essa insônia de má percepção. Também é importante caracterizar que temos 3 tipos de insônia, né? Uhum. As pessoas conhecem e dão o nome insônia para a dificuldade de adormecer. Uhum. Essa é muito conhecida. Mas tem uma outra insônia, que é aquela que a pessoa dorme rápido, mas aí ela passa a noite inteira, acorda, dorme, Uhum. que é problema de fragmentação do sono Certo. ou de manutenção de um sono de qualidade. E a terceira forma de insônia, que a pessoa dorme rápido, Uhum. até dorme algumas horas seguidas de sono, Uhum. mas acorda muito antes do despertador, Certo. fica horas na cama e na hora quando finalmente ela começa a sentir sono, ela tem que levantar. Então, a gente tem 3 formas de insônia. Uhum. Existe uma mais prevalente do que outra? Sim. No caso das insônias, Uhum. é mais prevalente nas mulheres. Os distúrbios respiratórios, ronco, apneia, é mais prevalente nos homens. Uhum. Então, na cidade de São Paulo, 1/3 das mulheres tem insônia. 32%. 1/3? Caramba. Das paulistanas. No caso dos homens, 40,6% dos homens paulistanos têm apneia obstrutiva do sono. Meu Deus. Então, cada 10 amigos, homens, 4 têm apneia. Caramba. De cada 10 amigas mulheres, 3 têm insônia. E se a gente pensar na sociedade como um todo, das grandes metrópoles, 60%, 70% Uhum. tem queixas de sono. Caramba. Então, se uma mulher, tá escutando aqui,
tem insônia, já aprendeu que pode ser no início, né? No meio ou no No fim? início, meio e fim. O tratamento para cada uma dessas fases muda, né? Sim, nós temos um eixo principal que primeiro é entender essa insônia. Uhum, Mas há insônias que a paciente não consegue relatar nenhum evento. Lembrar que os homens também têm insônia, né? Uhum. Mas ela não consegue dizer que é o síndrome do ninho vazio. Não. Aí atribui-se a oscilação hormonal. Mas como os homens também têm insônia, a gente tem que entender primeiro se é uma baixa pressão para o sono. uhum, A mais comum é não consigo adormecer. certo. E isso tem que entender também a vida agitada que a gente vive. Então, o que a gente pode fazer para tentar dormir melhor, né? Uhum, Então, eu vou dar algumas dicas básicas aqui. legal. E essas dicas, logicamente, podem ser ampliadas. Uhum. Mas um eixo comum é tirar telas 2 horas antes do início do sono. Certo. Então, assim, eu sei que é Para produzir. tentável aí olhar Uhum. o Instagram dos outros, as redes sociais, mas 2 horas antes do início do sono, a gente Uhum. deve retirar todos os estímulos por meio de mídias eletrônicas, né? Bebidas estimulantes, café, chá, porque chá Uhum. também pode ter muita cafeína, Sim. refrigerantes à base de cola, todos esses estimulantes, lembrar que o álcool está incluído nesse pacote, pelo mesmo? menos algumas horas. E se a gente falar do café, há pessoas que só até a hora do almoço, a partir da tarde já não podem mais. Caramba. Outras pessoas até conseguem um copinho de café mais Uhum. tarde, mas depende de cada um de nós. Mas o Uhum. ideal é não ter nenhuma ingestão de estimulantes perto da hora de dormir. Uhum. Fazer atividades relaxantes. Então, a família chegou em casa, nada de brincar de pega-pega e esconde-esconde com as crianças. Uhum. É uma hora de leitura, é uma hora de Certo. contar uma história. Para um casal, jamais. Tá ouvindo, Thaís? DR à noite. DR são só de manhã. Porque o cortisol está elevado, você fala, ele vai sair de casa pensando na DR Aham. e a pessoa sai plena, né? Aham. Agora, à noite, não. Porque à noite a gente não pode fazer nada que aumente o cortisol. Então, eu costumo dizer, a gente não liga nem para a sogra. Uhum. Nada de cortisol elevado à noite. E praticar atividades interessantes para aquele indivíduo. Uhum. Para algumas pessoas é meditação, para outras é uma caminhada, para outras é uma yoga, para Uhum. outras é ouvir uma música, Uhum. para outras é simplesmente sentar e ler um livro. Uhum. No meu caso, o livro não adianta, mas ouvir uma música, para mim, é O livro vai te prazeroso. acordar. E Né? Você livro vai me ficar- desperta, exatamente. Eu quero ver o Você próximo fica capítulo. Ansiedade, né? Ainda, fazer um banho relaxante. E assim, aquilo que a sociedade recomenda, a gente tem que tomar algumas cautelas, né? Uhum. As pessoas falam muito de tomar um leite morno antes de dormir. Sim. O que tem de triptofano num leite, a gente precisaria tomar a vaca inteira. Né? A gente não faz dormir. Entendi. Na Agora, verdade. um copo de água pode ser relaxante. Aham. Se eu tomar uma caneca de leite morno olhando o meu celular, Entendi. eu não estou relaxando. Mas É eu o posso, conjunto, né? isso, chegar à noite, as crianças estão dormindo, Uhum. desacelerar o raciocínio, se afastar das notícias negativas, né? Uhum. E aí eu posso pegar um copo de água. Tem muitas diferenças como a gente encara. Nossa. Então, vou voltar aos antepassados, né? Eu costumo dizer, né? A minha avó Ana teve 6 filhos. Uma vida muito difícil, né? Não tinha Nespresso, não tinha micro-ondas, tinha um tanque com muita roupa para lavar, não tinha carro. No máximo, uma televisão que não tinha controle remoto. Uhum. Tudo era muito difícil, né? Estou falando de décadas atrás. Minha avó não tinha insônia. Na hora que ela fazia o café matinal, antes das 6 da manhã, ela estava fazendo o café. Então, Certo. aquele bule, com aquele coador de Uhum. pano, com aquele ato, né? De O verdadeiro jogar água. mindfulness, né? Exatamente. Porque o que é mindfulness? Você é muito inteligente. É concentração plena. A minha avó estava fazendo café. O que a neta dela faz em 2025? Aperta um botão, sai um café com o gosto que eu quiser. Enquanto eu estou tomando o meu café, eu estou olhando as redes sociais, eu estou olhando a minha agenda, eu estou olhando, preocupado com o trânsito. Uhum. Ou seja, a neta dela, algumas décadas depois, mesmo especialista em sono, é absorvida pelo meio que a gente vive. Uhum. E se a gente não fizer um acordo com nós mesmos e falar, eu vou preservar a minha fisiologia, Uhum. a privação de sono me dá gastrite, a privação de sono me dá raiva, a privação de sono me dá mais celulite. A minha segunda área de atuação, além de sexualidade e sono, é pele. É A mesmo? pele é o maior órgão do corpo humano. Aham.
E se essa pele, que é o maior órgão do corpo humano, não tem um sono de qualidade, a gente vai ter mais ruguinhas. Eu vou ter mais dermatites. Tem Eu vou ter mais evidência, sim. psoríase. Eu vou ter mais vitiligo. Caraca. Então, as consequências dermatológicas também derivam de um sono Uhum, que não está sendo suficiente. uhum. Então, a gente tem que se policiar. Então, Sim. se eu pudesse passar uma mensagem para quem está nos ouvindo, vendo, vamos valorizar o nosso sono. Uhum, Nós não somos mais nossos antepassados e a ideia não é voltar para trás. A Uhum. ideia é valorizar aquilo que a Uhum. nossa sociedade caminhou centenas de anos sim. para a gente chegar no avanço que nós estamos hoje falando com telas. Uhum, E transmitindo a informação que antes era uma sala de aula que as crianças andavam quilômetros para chegar. Sim. E algumas ainda fazem. uhum, Mas se a gente puder levar a informação correta, como você pregou muito bem, né? Mas dentro dessa informação, que Uhum. hoje é tão refinada, a gente precisa de um sono que é o nosso alicerce maior. Nossa, que legal. Tenho vontade de aplaudir aqui. É verdade, que legal. Muito bom, muito bom. E tentar voltar, realmente, né? Tentar voltar aos antepassados, no caso, como é que eu posso, na minha rotina, viver como antigamente, né? E as pessoas acham, às vezes, bobo, não, supérfluo, mas é basicamente isso aí. Eu tento, vira e mexe, praticar o mindfulness, no caso, né? Uhum. Tomo um banho, e por que eu não vou me concentrar na água, né? Eu tomo banho gelado, né? Eu vou até te perguntar se o banho gelado à noite talvez não seja uma das melhores ideias. Faz bem para você? Eu durmo rápido, mas eu tenho insônia, eu tenho despertar precoce. Mas assim, isso não mas tem durmo relação rápido. com o seu banho. Não. Então, Acho que não. aquilo que você faz que é prazeroso para o indivíduo, dentro de aquilo que é saudável, né? Uhum. A pessoa fala assim, eu como 4 quilos de chocolate à noite. Não é porque ela gosta que é almejado, né? Mas um banho gelado não é o problema. Certo. Mesmo porque que sua temperatura corporal vai ser restabelecida Uhum. prontamente. Uhum. E durante a noite a gente tem uma diminuição da temperatura, que é a partir da madrugada, mais quando concentra o sono REM. Então, o sono REM, o sono dos sonhos, acontece mais na segunda parte da noite. Uhum. Por isso que é muito mais comum a gente acordar sonhando na segunda parte da noite. E uma Uhum. pergunta que muitos se fazem é, eu não sonho, é verdade? Não é. Todo mundo sonha Uhum. todas as noites, 4 Uhum. a 6 vezes por noite, quem está tendo sono de qualidade. Só que a gente só lembra de um sonho se a gente acordar durante o episódio ou no finalzinho dele. Então, você tá lá sonhando, aí você fala assim, nossa, acabei de acordar. Eu tava sonhando com a Thaís. Nossa, eu tava sonhando com a minha esposa. Nossa. Aí você volta, dorme de novo. Uhum. Aí você acorda de manhã e fala assim, nossa, Thaís, eu sonhei com uma coisa tão legal, mas eu não lembro o que era. Uhum. Porque o cérebro não tem por que guardar 90 minutos por noite, que a gente sonha 1h30, 7 dias por semana, 360 e tantos anos, vezes número, né? Uhum. Então, pensa uma vida, você falando, é o meu sonho quando eu tinha 7 anos e 3 meses, 18 dias, no meu sonho, 8. Uhum. Não faz sentido, né? Uhum. Então, o cérebro dissipa essa informação. Uhum. Os sonhos que ficam são aqueles com conteúdo simpático, simpático do sistema nervoso simpático, mais exacerbado. Sim. Então, você fala, nossa, eu lembro de um sonho que eu estava caindo de avião. Uhum. Nossa, eu acordei ofegante. Eu tenho medo de avião. Aquilo para mim foi um pesadelo. Então, o pesadelo é um sonho que eu não gosto. Uhum. Se eu sonho com ladrão, eu vou dizer que é um pesadelo. Se eu sonho que eu ganhei 280 milhões numa loteria, eu vou dizer que foi um sonho, certo? Então, a gente vai lembrar de um sonho se eu acordei durante o episódio ou no finalzinho dele. Lembrar que a gente sonha 4 a 6 vezes por noite, totalizando 1h30. E eu só vou lembrar aquele sonho que eu peguei um flagrante dele. Entendi. Então, por isso que a gente acha que não sonha. Mas se a gente olhar, tem evidências. Então, você pode fazer um teste hoje à noite. Você vai esperar 1h30 a sua esposa dormir. Aí ela vai ter o início dos sonhos, né? Você vai ver que os olhos se mexem. Foi daí que os americanos chamaram de rapid eye movements, né? O som dos movimentos oculares rápidos. A respiração fica irregular. Ah, é? Isso. E aí, a gente consegue observar aquela atonia, quando a pessoa dá aquela relaxada. Seja, né? Você deve ter visto em avião, em ônibus, em centro cirúrgico, alguém, né, acabou, fala, eu vou dar uma descansadinha, a pessoa faz isso, salas de aula, quando a gente relaxa a musculatura. Isso é a atonia muscular, que está dentro dos eventos. Entra no REM. Entra no REM. Nas outras fases, você ainda tem um pouco você tem hipotonia, redução do tônus muscular. A atonia completa é no REM. Então, eu sempre falo, em sala de aula, o aluno pode estar dormindo assim, mas quando faz assim, ó, e baba, aí é REM. Entendi. Então, mas eu não posso afirmar que eu estou dormindo mal se eu não lembrar do sonho. Corretíssimo.
Você não lembrar de um sonho é Tudo bem. teu formato de sono que não te permite lembrar. Por Certo. quê? Você não acordou durante Uhum. ou no final de um episódio. Certo. Há uma corrente na literatura, na verdade são duas, né? Uma corrente que defende que a gente não lembrar de um sonho é o almejado, Uhum. porque significa que você não cortou teu sonho no meio por meio de um despertar. Certo. Se você não despertou, você teve um sono mais bloco, mais Uhum. consolidado. Tem uma outra corrente que diz que acordar durante o REM não é problema. E não é mesmo. Uhum. Porque lembra que eu falei das substâncias cerebrais? Uhum. Durante a nossa vigília, eu e você aqui conversando, você fazendo uma cirurgia, você dirigindo, alguém operando uma máquina, Uhum. nós estamos muito ativos. Então, meu cérebro está em ativação máxima. Uhum. Durante o REM, olha que coisa maravilhosa. O sono REM faz a gente ter a mesma ativação cortical. Então, eu sonhando, eu falando com você, eu tenho a mesma intensidade de cérebro. Por isso é tão real às vezes. Exato. E é por isso que os franceses deram o nome de sono paradoxal. É um paradoxo você ter a mesma ativação cortical. Aham. Num quadro você tem tônus muscular e no outro você tem atonia muscular. Uhum. Isso é um paradoxo dentro dos mistérios do sono, né? Uhum. Então, acordar durante essa ativação cortical do Uhum. REM migrando em paralelo para a vigília não tem problema. Uhum. O difícil para nós é quando o despertador toca e a gente está no sono não REM. No sono que a gente diz profundo, né? Uhum. O sono lentificado. Deve ter acontecido isso. Você está saindo de um plantão, você está Uhum. aquele sono do sofá, né? Uhum. Pós-plantão, e aí toca o despertador ou toca o celular e você não sabe onde você está. Sim. E aquela coisa que você toca o celular. E é difícil a pessoa falar, nossa, Uhum. eu tô aqui. Agora, quando você acorda no REM, você sai da ativação cortical para ativação cortical. É muito melhor acordar no REM. Sim. Então, quem não acorda no REM, não há problema. Uhum. Quem acorda no REM, você está na mesma atividade cortical, você fala, olha, sonhei com a Thaís. Nossa, sonhei que a gente ia sair de férias. Sim. Nossa, tá ótimo. Realizei meu sonho. Uhum. Uhum. Nossa. Eu sei que a Thaís já tá lá bolando um monte de pergunta. Mas até onde eu não sei, não pesquisei a fundo. O que a ciência sabe sobre o sonho em si é muito pouco. Ou, Sim. né, é muito pouco. Não dá pra... O sono é uma área nova, né? Então, Uhum. se a gente imaginar, foi na década de 50 que se descobriu os movimentos oculares rápidos. Caraca. Então, tem muito pouco tempo. Sim. Né? Se a gente pensar na ciência como um todo, Uhum. a gente está falando da descoberta na década de 50 Uhum. do sono REM. Sim. E aí, na verdade, dos movimentos oculares, depois associou-se isso ao sono REM, depois com a atonia muscular. Uhum. E especialistas Uhum. em sonhos Uhum. são poucos. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que não é ciência. Com aquilo que é fake news, com aquilo que é charlatanismo. Uhum. Ah, você sonhou que seu melhor amigo caiu de avião, isso tem uma atividade premonitória. Uhum. Estamos em 2025. Uhum. Caro Dr. Mauro, até hoje a ciência não conseguiu demonstrar, até a data de hoje, que o sonho tem atividade premonitória. E na ciência a gente tem uma regra, tem que ser replicada. Então, Uhum. se eu descobrir que tomate faz bem à saúde, alguém na Coreia, alguém na Índia, alguém Sim. na Itália, alguém nos Estados Unidos tem que achar a mesma coisa. Uhum. Podemos achar nuances de diferença. Uhum. Então, por isso que uma medicação descoberta para tratar uma diabetes, por Sim. exemplo, ela funciona no mundo inteiro. Sim. Logicamente, nós podemos ter índice de massa corporal diferente, nós Uhum. podemos ter nuances culturais diferentes. Mas a medicação que funciona para um país, funciona para todos. Sim. Se ela não funciona, ela é retirada de todo o mercado, né? Uhum. Então, a gente tem que só aceitar o fato O que que é. até hoje nunca conseguiu se demonstrar que uma Uhum. pessoa sonhar que vai ganhar milhões, de fato vai acontecer. Entendi. Porque é muito comum, se você colocar no Google, sonhar com não sei o quê. O que a gente Vai. sonha? A gente sonha com o nosso cotidiano. Então, não sei se você está preparado porque eu vou dizer agora. Você vai sonhar comigo. A gente sonha com o nosso cotidiano. Tá? Legal. Com o que você sonha? Com tudo que você faz durante o dia. Entendi. Um jogador de futebol, com o que ele sonha? Chutar a bola. Uhum. O que um cirurgião sonha? Fazer cirurgia. O que um piloto sonha? Com avião. É verdade, eu nunca vou sonhar no laboratório de sono, eu. Lá Você no- nunca esteve lá. Então, assim, uma pessoa que vai casar, ela sonha que o bem casado não foi entregue, que o vestido veio de cor errada. A gente sonha Uhum. com o
nosso cotidiano. Agora, a forma que eu sonho, o encadeamento das ideias, tenta imaginar tudo que se viveu durante seu dia de vigília, joga essas informações, essas imagens para cima. E essas cartas são bagunçadas. Então, você pode sonhar que o cachorro entrou no casamento, me viu lá, e a mesa cinza que você pediu cinza era verde. Então, você misturou a mesa, que você está aqui apoiado, que você fica o dia inteiro aqui, vamos imaginar, com o casamento que está sendo planejado, com o cachorro que é o cachorro do seu vizinho que late a noite inteira, não te deixa dormir. Sim. Então, uma mãe sonha com o seu bebê recém-nascido. Numa fase de estresse, você sonha com o evento estressante. Então, a gente sonha com aquilo que a gente vivencia. Muito legal. Muito legal. Essa de embaralhar, fantástico. Por isso, os sonhos são loucos, né? São. Nossa, que sonho Você louco sonha é com esse? cachorro, mas não é o cachorro, formato de cachorro, né? E aí, algumas características, né? O deficiente visual de nascença, ele não sonha com cor. Porque ele nunca viu a cor. O deficiente visual de vida adulta, ele já sonha com cores. E a gente sonha com informações que entram, né? Então, eu perdi minha mãe faz muitos anos, né? Mais de 20 anos. E eu sempre me questiono, eu falei, nossa, eu queria tanto, por ser especialista em um sono, eu não posso nem dizer que eu gostaria de sonhar com ela. Porque poucas vezes eu acordei sabendo que eu estava sonhando com a minha mãe. Certo. Mas é que a entrada de informação de imagem da minha mãe, ela não existe mais por mais de 20 anos. Então, eu tenho o porta-retrato, mas a informação física é diferente da minha filha, que é diferente de pessoas que eu convivo o dia inteiro. Então, aquilo tudo que não entra no meu cérebro de informação, eu não tenho como processar. E não consegue sonhar. Você não consegue sonhar com aquilo que não aconteceu. Assim, alguém que nunca foi para Disney, você pode ter a imagem do Mickey. Mas quem trabalha na Disney vai sonhar com o Mickey. Você sonha com o paciente, você sonha com uma atividade física. Então, a gente tem que só aceitar que até hoje a gente não conseguiu demonstrar pela ciência atividade premonitória do sono. REM. Legal. Isso é um papo de explicar o que é ciência para muitas pessoas, né? Que mistura crença, né? Não, mas então não é ciência, né? Porque eu tenho certeza. Meus pais. Né? Exatamente. Você vai, explica. Não, mas a crença está lá e é a verdade absoluta, né? Muda, né? Exato. No máximo, você consegue lapidar. Nossa, muito legal. Sonho... Posso fazer mais um comentário? Claro. Comentávamos aqui sobre esporte, né? E a área de esporte mudou muito. Então, se a gente for falar de esporte de alto rendimento, no passado se falava o quê? Treino, e nas horas vagas, treino, né? Hoje em dia fala assim, treino, repouso, e há uma valorização maior do repouso para um treinador passar isso aos seus atletas, né? Especialmente de alto rendimento, né? O que a gente tem que saber é que a privação de sono causa mais dano às fibras musculares. Privação de sono dá mais lesões. Caramba. Privação de sono dá mais queda. Então, na área de esporte, que às vezes a gente fala tanto, né? Alimentação saudável. Faz todo um culto à sua saúde máxima por meio de uma atividade física extremamente positiva e compensatória. O sono é uma peça-chave para esse atleta, para esse executor de atividade física se lesionar menos. Sim. E ter uma vida muscular, Caramba, óssea, física, melhor para sua atividade física, que pode se tornar um exercício, seja ele profissional ou só de eventos, finais de semana e tudo mais. Né? Puxa, então em todas as áreas, o cara que quer ficar mais musculoso, né? O executivo que quer, né, ter mais foco, mais, como é que chama? Mais produtividade, né? Concentração. Todos, o artista de teatro, o ator de teatro, para decorar uma peça. Decorar. Então, e na verdade está fazendo a pergunta errada, né? Porque o que eu tenho que fazer para ganhar mais músculo, para melhorar a qualidade do seu sono. Enfim, ninguém faz isso, né? Então, imaginar, vamos esquecer o alto rendimento. Vamos pensar uma pessoa comum, né? Um jovem, 32 anos, que quer muito aumentar a massa magra, ficar mais musculoso. Então, ele vai mais cedo para a academia. Ele acorda às 4 da manhã para chegar na academia às 5, para sair de lá às 6h30, para tomar um banho rápido, para entrar no seu trabalho às 8 da manhã. Então, ele está sendo privado de sono. As fibras de colágeno, as fibras musculares, todas elas, né, aminoácidos que estão ali na base, são permeados por um sono de qualidade.
E a falta de sono insuficiente, ele quebra todas as cadeias. Uhum. Então, é uma pessoa com mais risco à lesão. Meu Deus, Que eu vai não te sabia. afastar mais de um sono de qualidade, porque você vai ter Uhum. dor. Vai estar Uhum. passando por uma cirurgia. A cirurgia tem componentes farmacológicos, tem tratamento medicamentoso, Uhum. que modifica o seu padrão de sono. E aí, olha só que nós criamos. Nossa, que interessante. Porque a percepção que nós temos é que o sono vai agir no cérebro, né? Ah, vai limpar toxinas do cérebro, é ok, né? Mas falar que vai modificar o tecido conjuntivo, né? O colágeno. Que loucura, Então, né? a privação de sono hoje, ela tá junto com a endocrinologia. A gente sabe Certo. que privação de sono aumenta cortisol, ou seja, você fica mais estressado. Uhum. Diminui hormônio de crescimento. Uhum. Aumenta TSH, hormônio da tireoide. Uhum. Nas mulheres, modifica os hormônios femininos. Uhum. Nos homens, olha só, olha que alarme. Uhum. A privação de sono diminui testosterona. Caraca. E aí, imagina uma pessoa que quer aumentar a massa Uhum. magra, Sim. que a privação de sono, que ele está dormindo 5 horas por noite no lugar de 6, de 7, de 8, Uhum. a testo é uma consequência direta de um Uhum. sono insuficiente. Privou de Entendi. sono, diminui testosterona. Tem um experimento de uma grande pesquisadora nos Estados Unidos, uma das mais renomadas do mundo. Ela fez uma privação que ela chamou de restrição. Ela tirou o máximo, a margem do sono, deixou um núcleo aí, uma base sólida de 5 horas por Uhum. noite por 7 dias. O que não é nada, concorda comigo? Uma Sim, semana dormindo sim. 5 horas por noite, você já passou Muita por isso, gente doutor Paulo. Redução significativa de testosterona em homens jovens, saudáveis, normais. Caraca. Uma semana dormindo 5, que o ideal para eles era 8. Que coisa, hein? Que E aí, coisa. essa testosterona, ela é motivação, Aham. ela é menos fadiga, ela é mais... Sim, não sim. é só desempenho sexual, né? A testo tá em tudo. Sim, sim. E aí muita gente não precisa ficar injetando o testo, né? Isso. É só dormir melhor. Caramba, interessantíssimo, interessantíssimo. Então, na verdade, está conectada diretamente com liberação hormonal, Correto. né? No caso do cérebro. No caso da ansiedade, depressão, já são outras vias, né? Não sim. estaria ligado diretamente ao cortisol, por Nós exemplo. temos, não necessariamente ao cortisol, Uhum. nós temos substâncias no cérebro que aumentam e diminuem. Então, Uhum. eu costumo chamar de uma orquestra. Certo. Tem hora que você vai ter um instrumento mais agudo, Uhum. mais grave, e você tem que deixar isso muito bem afinado. Uhum. E a gente tem um regente máximo ali no cérebro que vai dizer, olha, faz isso, aumenta, diminui. Então, Uhum. numa hora que eu tô acordado, eu preciso de instrumentos muito rápidos, né? Sim, Eu preciso aqui sim. pensar que eu não vou derrubar essa água que tá gravando, e você pensando em tudo ao redor, né? Uhum. Na hora que eu quero desligar isso, porque eu quero dormir, Uhum. eu tenho que ter outros instrumentos agora mais calmos, mais Uhum. lentos. Uhum. Só que aí, 4 a 6 vezes por noite, eu tenho instrumentos da rapidez, da Entendi. ativação, que são os da vigília. Uhum. E aí, depois eu quero acordar de novo. Então, um cérebro que acorda, um cérebro que dorme. Uhum. E a gente tem um sistema periférico, que são os hormônios Uhum. e tudo mais que desencadeia ali. Uhum. Então, o sono, ele é 100% do nosso corpo. A gente não dorme só com os olhos, a gente não dorme só com o cérebro, a gente dorme também com os hormônios. Uhum. A gente dorme com os ossos, a gente dorme com glândulas, a gente dorme com todos os órgãos envolvidos, né? Sim. Então, olha como é belo, só que, infelizmente, a gente não quer mais ouvir essa orquestra com uma música tão afinada. Gente, eu não sei vocês, mas eu adorei aqui. Eu não conseguia nem pensar em perguntas, porque eu estava assimilando as informações. Espero de verdade que mais à frente a gente consiga conversar de novo. Com certeza. Né? Aqui o papo foi bem completo, Da mas... próxima vez, vamos falar das doenças do sono. Perfeito, Nós temos mais de focar 80 distúrbios de sono. 80? Tem pessoas que rangem os dentes, tem pessoas que têm enxaqueca matinal, tem pessoas que roncam. Espero que você não ronque, eu vou perguntar para a Thaís. Temos as pessoas com insônia, tem pessoas que andam à noite, sonambulismo. Caramba, Então, um dia eu volto para falar das mais de 80 doenças do sono. Por favor. Que muita gente... O que você mencionou agora, muita gente fala, mas eu durmo bem. Mas aí tem o bruxismo, e aí tem várias coisinhas que dá para melhorar, tá? Mônica, de verdade, obrigado. Obrigado. Foi ótimo, agradeço. Foi fantástico, tá? Pode me chamar quantas vezes. Nossa, eu sou fã de carteirinha de mesmo. você e de toda a família. Eu vou usar muitos cortes aí, espero que você permita, tá? Novo, eu vou fazer algumas perguntas, se você tá Opa. dormindo bem, hein? Pior que foi minha meta desse ano, tá? E não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil assim.
Por isso eu me compadeço com os pacientes, né? Eu sei que não é fácil, mas vamos esforçar, né? Fazendo tudo direitinho, às vezes, putz, eu acordei, e agora? Né? Pô, mas o que eu posso fazer, né? A gente colocar na balança, e não que Uhum. casa de ferreiro espeto de Sim. pau também, né? É muito difícil no Uhum. dia a dia você ter uma cobrança profissional, você Uhum. ter uma atividade familiar que seja, né? É Uhum. muito difícil a gente colocar isso na balança. Uhum. Eu tenho um filho do coração que ele joga videogame, né? Uhum. Então, como explicar que a 1h não é hora do videogame? E é difícil para os pais mesmo, né? Sim. Mas eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio. Se a gente Uhum. conseguir sim assistir o vídeo, Uhum. ou jogar o videogame, assistir um filme, tomar um vinho, Uhum. né, conversar com a família, ter uma atividade social, ter uma atividade profissional, que Uhum. cada vez nós somos mais cobrados por isso. Mas se a gente colocar na balança e no final do dia eu falar, minha saúde tem que estar positiva, isso significa comer melhor, dormir mais e melhor, Uhum. uma atividade física, uma ação social, Uhum. tudo isso faz a saúde ser positiva no final. Eu acho que aí o ganho é positivo. O problema é quando o sono está tão ruim e aí ele puxa várias doenças e aí Entendi. exacerba um quadro patológico. Entendi. Legal. Que vamos falar na próxima. Na próxima. Legal. Obrigado. Muito obrigada pelo convite. Volto Que quantas agradeço. vezes você me convidar, tá bom? Ótimo.